Bom dia, meus amados irmãos, amigos, que vamos agora recapitular a lição que tem o título por Sinal da Aliança. Neste momento, eu quero desejar a vocês um feliz estudo, que todos possamos estudar a lição, aprender mais, porque é uma bênção do Senhor. Não deixem de estudar a lição, queridos irmãos. Vamos agora inclinar a nossa cabeça e vamos fazer uma oração. Pai Santo que estás nos céus, neste momento vamos estudar a Tua Santa Palavra, que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos ilumine, nos capacite, nos dê sabedoria, Senhor, para entendê-la e guardá-la no nosso coração para não pecar contra Ti. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, o título da nossa lição é o Sinal da Aliança, né? O Sinal da Aliança, e o nosso verso áureo. Começa assim: os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração. Então, qual é o sinal da aliança? Aqui já nos diz: guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua, por aliança eterna, né? Para sempre, perpétua. E a nossa lição nos conta que o sábado é como um prego martelando, né? Com regularidade. Todo sábado a gente segue esse nosso compromisso com Deus de guardar o sábado. Então, o sábado é uma lembrança de que nosso Deus é o nosso Deus Criador, que fez os céus e a terra, né? Então, o sábado surge silenciosamente no horizonte. Eu vou ler o que está escrito aqui. Em cada fresta e fissura da nossa vida, ele nos lembra de que tudo pertence ao Criador, aquele que nos colocou aqui, Deus, que no princípio criou os céus e a terra, né? Depois que criou o ser humano, criou tudo. Então, um ato que continua sendo fundamento de toda a nossa fé cristã, do qual o sábado é um sinal irrefutável e insubstituível. Essa semana nós vamos estudar, essa nossa semana vai ser de Aliança do Sinai, né? Então, resumo da semana. Qual é a origem do sábado? Vamos estudar agora comigo, no domingo. Então, agora que nós vamos estudar domingo, que diz origens. Lá em Gênesis 2, capítulo 2 e verso 3, nós vamos ler o seguinte: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de como o Criador fizera. Deus estava cansado? Não, né? Deus fechou a sua criação no 7º dia. Ah, mas o 7º dia é o sábado? É isso que nós vamos ver durante essa nossa lição de hoje, de domingo. Então, o sábado é o 7º dia, é o final da semana de criação, que Deus abençoou e santificou e descansou. E convidou a sua criatura, que ele recém tinha criado, né? Adão e Eva, para descansar com ele. Eles estavam cansados? Não, mas era uma lembrança, né? De que Deus era o Criador. Então, quando claramente o sábado foi estabelecido? Na semana da criação. Não há dúvida nenhuma, né, queridos? Embora Gênesis 2:3 não identifique o 7º dia como sábado, nós vamos ler em Êxodo 16, 26 e vamos ver como realmente é o sábado. Vocês querem ler? Vamos ler junto? Êxodo 16, 26. Tá aqui. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, e nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não acharam.
Então, o que significa isso? Quando Deus mandou o maná para aquele povo de Israel, disse: sexta-feira vocês vão lá e colham, porque no sábado, o 7º dia, não vai haver nenhum maná. E muitos foram lá e não encontraram nada, né? Então, aqui é um sinal que o 7º dia é o sábado do Senhor nosso Deus. Nós lemos na palavra aqui, Deus não tinha dado os 10 mandamentos escritos pelo seu dedo ainda, mas eles sabiam que o sábado foi dado lá na criação de Deus. Agora aqui a gente vai ver, Deus estava cansado ou não estava cansado, né? Mas vamos ver o que a palavra descansou significa. Eu achei muito interessante que aqui a nossa lição esclarece isso. A palavra descansou no hebraico é Shabat, só com B, né? Está relacionado ao substantivo sábado, Shabat com 2B. Então, o descansou já significa sábado, né? Não é uma palavra, a palavra, mas é um substantivo. No hebraico, né? Nós sabemos que é no hebraico. E a Bíblia foi escrita no hebraico, né? Mas é certo que o autor pretendia afirmar que Deus abençoou e santificou o 7º dia como sábado. Por que o próprio Deus descansou no 7º dia? Ele precisava disso? A que outro propósito seu descanso poderia ter servido? Isso, queridos, Deus fez isso para o nosso exemplo, né? Deus precisava dar o seu exemplo de descansar no santo dia do sábado. Assim como Jesus, né? Jesus foi o nosso exemplo. Quando ele pediu para João Batista batizá-lo, ele disse: não, você deve me batizar sim. João não queria, disse: mas eu é que careço. Não, faz isso, né? Para testemunhar que é necessário o batismo, né? Embora alguns comentaristas tenham sugerido que Deus precisasse de descanso físico após a criação, nós sabemos que Deus não se cansa, né? Deus não se cansa nunca. Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje. Deus não tem descanso. Ele cuida de todas essas coisas, todo o universo. Ele ouve cada oração feita a qualquer hora. Então, Deus não precisava desse descanso. Ele fez por nós. Nós é que precisamos desse descanso. E eu achei muito interessante, queridos, essa frase que diz aqui assim, ó, o teólogo Karl Barth sugeriu que o descanso de Deus no final da criação fizesse parte da aliança de graça. Então é uma aliança de graça que Deus fez para nós, na qual a humanidade foi convidada a descansar com Ele e participar do seu descanso, do descanso de Deus. Eu até tinha feito aqui um estudo de Hebreus 4, de 1 a 4, mas depois eu vi que está lá na lição de terça-feira, que Paulo fala do descanso de Deus, né? O descanso de Deus, queridos, para nós participarmos, nós precisamos ser fiéis a Ele. Esse descanso eterno, aquele lá nos céus. Se vocês quiserem ler, vocês podem ler também Salmo 95, verso 11. Vocês vão ver que a ira de Deus vai cair sobre as pessoas que não respeitarem esse sinal da aliança. Que Deus nos abençoe, que Deus ajude a cada um de vocês que estudam a lição, que querem um dia participar do descanso eterno. Esteja com vocês o Espírito Santo ajudando a cada dia. É o que eu peço por mim e por vocês. Amém. Meus irmãos queridos, minhas irmãs também queridas, quero cumprimentá-los e saudá-los com a paz que só Cristo nos dá. Mais uma vez estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o estudo da nossa lição, né, da Escola Sabatina. E o título que eu estou trazendo hoje é O Sábado antes do Sinai. Mas eu não poderia começar esse estudo
sem antes ler um texto que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 16 e no verso 23. E antes de ler, meu irmão, eu gostaria de deixar isso como lição de casa para você. Que você tire um tempo para ler o capítulo 16 inteirinho. Ele é pequeno, ele não é grande, para você ver o que tem lá de importante. Eu estou falando aqui no contexto da Deus quando tirou os filhos de Israel lá do Egito e tendo Moisés coordenando tudo, o povo então se reportava a Moisés. Então, como eu disse, eu não poderia, aliás, começar sem ler o que está no livro de Êxodo, então no capítulo 16, no verso 23, que diz assim, meu irmão, ó. Ele respondeu: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso. Está falando aqui do sábado. O santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separem, guardando para amanhã seguinte. Então, qual é o contexto aí? O contexto é que, na retirada desse povo de lá do Egito, quando eles eram escravos, eles na saída durante aqueles 40 anos ali juntamente com Moisés, eles murmuravam muito e chegavam a dizer: antes tivéssemos nós morrido na mão de Deus no Egito, porque lá pelo menos a gente tinha fartura, a gente sentava-se ao lado das panelas de carne, comia a se fartar, comia também pão a se fartar, né? Então foi quando Deus deu essa instrução a Moisés dizendo, ele respondeu, isto é o que diz o Senhor. Moisés colocando para eles, né? Amanhã é sábado, pessoal. Então vocês, o que quiserem fazer hoje, cozinhar, assar, façam hoje. E o que sobrar vocês deixem para amanhã. Porque amanhã, por quê? Porque amanhã não se fará nada. Porque amanhã é o sábado deleitoso do Senhor. Então dá para você entender a questão do sábado aí. O sábado ele nos dá muitas lições, inclusive, não só no que diz respeito ao comer, porque Deus disse a Moisés, Moisés, diga a esse povo que eu darei a eles carne a se fartar e também pão. Então diz a nossa história lá do livro de Êxodo, no capítulo 16, e por isso eu gostaria que você tivesse um tempinho e lesse para meditar. Diz que o Senhor mandou Moisés a dizer, olha, diz para esse povo que eu vou providenciar carne para todos eles em abundância, e mandou cordonizes para eles. E mandou também o maná. A cada dia, então, cada um deles colhia o maná para consumir naquele dia. Ou seja, se eu era um chefe de família, eu tinha 4 na minha casa, então eu ia lá, colhia o maná para mim e para aquelas 4 pessoas. E assim por diante, todos os filhos de Israel. E na sexta-feira Deus ordenava, e Moisés passou isso para eles, Deus ordenava que colhesse na sexta-feira uma porção dobrada, porque no sábado eles não fariam a colheita.
mas teriam que comer porque já colheram na sexta-feira. Então, na preparação para o sábado. Porque no decorrer da semana, muitos tentaram colher assim já para o outro dia, e quando iam comer no outro dia, tinha bichos. Ele bichava, quando levantava o sol, que saía aquela serração de cima do alimento, aparecia bichos e estragavam, né? Só a colheita de sexta-feira, Deus não permitiu que estragasse. Então tem ali várias lições, irmãos, que às vezes nós temos tudo na nossa casa, e isso aí também serve de aprendizado em vários contextos, porque às vezes nós temos de tudo na nossa casa e reclamamos e murmuramos: eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ter aquilo. Nós vamos na igreja, nós sentamos em bancos confortáveis. Se está muito calor, temos um ar-condicionado. Se está muito frio, igualmente temos um arzinho quente, temos boa música. Mas nós, mesmo assim, nós murmuramos. Nós queremos saber quem é que vai pregar. Eu não gosto da pregação do fulano, eu não gosto da pregação de Beltrano. Quer dizer, isso é uma murmuração. Porque toda pessoa, por exemplo, todo irmão nosso que adentra a igreja e sobe ao púlpito é um enviado de Deus, mas eu continuo murmurando. Então Deus ali deu uma lição para aquele povo. E veja que Deus santificou o sábado antes do Sinai. Antes da promulgação da lei no Sinai. Então no sábado não se colhia maná, mas nem por isso se deixava de comer, porque se aproveitava a porção de sexta-feira. E como eu disse, né, se colhesse na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, em porção dobrada, eles não aproveitavam, porque logo apodrecia. Agora, no outro sentido, o capítulo 16 de Êxodo, que nos fala da... Êxodo quer dizer a saída de, né, irmão? Isso você sabe. Então, Êxodo, a saída de. Saída de quem? Os filhos de Israel do Egito, que estavam servindo Faraó como escravo. É isso? Então, no livro de Êxodo, no capítulo 16, nós temos vários ensinamentos. Por exemplo, qual é o dia de preparação para o sábado? Você poderá aprender lá no capítulo 16 de Êxodo. É sexta-feira, né, meu irmão? Qual é o dia? Qual é o dia da semana que é considerado o sábado? Qual é o dia? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro? É o sétimo, né, meu irmão? Sétimo dia é o sábado. 6 dias trabalharás, mas o sétimo não farás nenhuma obra. É o dia do Senhor. De onde veio o sábado? Da criação. Isso tudo você pode aprender nesse capítulo que eu dei para você ler. Se você tiver um pouquinho de boa vontade, vá lá, irmão, vá lá. Vá lá que você vai aprender maravilhas lá e jamais vai esquecer. Que tipo de dia deveria ser o sábado, na sua opinião? Que tipo de dia deveria ser o sábado? Aqui é um dia de descanso, é um dia deleitoso de Deus, é um dia santo, né? Deveria ser santo. Seria o sábado um dia de jejum? Poderia ser, né, meu irmão? A gente poderia jejuar por várias causas no sábado, né? Então, mesmo que você não queira jejuar sábados e sábados seguidos, mas poderia ser sábado um dia de jejum. E o sábado também é, meu irmão, uma prova de fidelidade, né? De Deus para conosco. Eu concordo com essa ideia também. Então fica aí a dica, meu irmão, para você aprender mais um pouco mais sobre o Êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, sobre a mão forte de Deus, né, dirigida por Moisés.
Então, onde o povo murmurava, mas tudo se ajeitava, porque Deus se fazia presente ali, passando as instruções a Moisés. Ok, meu irmão? Fico feliz que você tenha nos ouvido, tem nos assistido, e nós estamos aqui para isso mesmo, para nós trocarmos ideias e aprender uns com os outros. Que você tenha uma semana feliz, que Deus abençoe você e sua casa. É o meu desejo sincero. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o sábado também, e fazer uma observação. Às vezes a gente fala tanto no sábado, o sábado, o sábado, o sábado, mas se você atentar para o que significa o sábado para Deus, o que significa o sábado para o povo de Israel, para os judeus, o sábado, primeiro, é um sinal de aliança, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. O sábado é um sinal de aliança, porque no começo, quando nós começamos a falar em aliança, eu falei até que a aliança é tipo um contrato, que a gente caracteriza as duas partes, né? Caracteriza uma parte, depois caracteriza a outra parte. Fulano de tal, residente domiciliado em tal endereço, carteira de identidade não sei o que, filho não sei de quem, não sei o que tem. Beltrano, a mesma coisa e tal. Então, uma das coisas que ficou caracterizada nessa aliança foi que eu sou Deus, né? A aliança que Deus fez com esse povo, o povo de Israel, que é a aliança que vale para nós até hoje, é que Ele é Deus. Então veja, o sábado ele é designado como um sinal de aliança, e esse sinal de aliança ele consta apenas 4 vezes na Bíblia e 2 vezes em Êxodo 31, que eu vou ler rapidinho para você. 31:13. Êxodo 31:13 diz assim: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, 2 pontos, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Essa é a primeira vez que é falado no sábado como sinal de aliança. E no versículo 17, pela segunda vez, diz assim: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Por isso é que eu digo que é a aliança que vale para você e para mim hoje, sabendo que Deus é Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Você sabe o que é tomar alento, né, irmão? Descansou. Bom, eu já fiz, está consumado, vou tomar alento, não mexe mais nada. Então, em 6 dias fez Deus o céu e a terra e tudo que neles há. Mas no 7º dia não farás nenhuma obra, nem tu, nem o forasteiro da porta para dentro da tua casa, nem tu, nem teu filho, etc. E aí é o que diz lá no versículo que você sabe, né, meu irmão? Então temos que saber que Deus é Deus. E a terceira vez que fala, está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 20, no versículo 12. Capítulo 20, no versículo 12 de Ezequiel, que diz assim: também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Terceira vez que é falado no sábado como sinal da aliança. E a quarta vez, como eu disse, que é falado 4 vezes na Bíblia, né? Está no verso 20 também de Ezequiel 20. 20, versículo também 20, que diz assim:
santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. O sábado como sinal funciona como uma marca, né, cuja intenção é transmitir uma mensagem especial. Qual é essa mensagem? Primeiramente, que Deus é Deus. Segundo, é que você é Israel de Deus, né? Então essa mensagem, o sábado tem que estar incrustado em você e em mim, para que saibamos que Deus é Deus. Isso é ponto pacífico, né? E saber que essa mensagem que ele traz embutida no sábado é que nós temos que seguir a sua lei. O sábado vem para nos ensinar tudo que Deus quer através da lei que foi apresentada lá no Sinai. Tá bom, meu irmão? Eu não sei se você entendeu, porque esse estudo é meio complexo. Eu quero crer que você também pense assim, mas aos pouquinhos nós vamos dirimindo aí as dúvidas, né? Vamos estudando em classe, vamos lendo aqueles capítulos e versículos que aqui são mencionados, e só assim nós poderemos ter um alcance maior, né, meu irmão? Muito obrigado por ter nos assistido mais uma vez. Fique com Deus e que Deus te abençoe grandemente, meu irmão. É o meu desejo para você e para mim. Irmão, olá minha irmã, que bom que Deus nos permitiu mais uma vez podermos estudar a lição da Escola Sabatina juntos. Estamos na lição 9 e você já percebeu nos dias de sábado, domingo, segunda e terça, de que nós estamos tratando nessa lição, a lição 9, sobre o sinal da aliança que é o sábado. E hoje, quarta-feira, nós vamos estudar o sábado como sinal de santificação. Êxodo 31:13 diz assim: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado, ele tem, além de um sinal de santificação, ele tem um sinal de conhecimento, porque Deus diz assim, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, que faz o quê? Que os santifica. Na realidade, o sábado, como nós já temos estudado, ele foi dado lá no Éden, não no meio do deserto, lá no Sinai. Ali Deus apenas relembrou o povo de Israel que tinha passado tantos anos no cativeiro do Egito, e aí Deus estava chamando o povo para que, dando novamente a lei, para que eles lembrassem e começassem a reaprender a guardar os seus mandamentos. A lição diz assim, tem um aspecto muito importante aqui, que fala que considere o aspecto do sinal relacionado ao conhecimento. A compreensão hebraica de conhecimento inclui aspectos intelectuais, relacionais e emocionais. E veja, conhecer não significava simplesmente saber um fato, especialmente quando uma pessoa estivesse envolvida. Conhecer também significava ter um relacionamento significativo com a pessoa conhecida, ou seja, conhecer a Deus, que me conheçam a mim, significa que nós tínhamos que ter relacionamento com Deus. O relacionamento de intimidade com Deus é o que o povo de Israel tinha. E Deus estava apelando para isso. Então, o sábado veio trazer um sinal de santificação e um sinal de conhecimento, porque para nós guardarmos o sábado, nós temos que conhecer o Senhor do sábado, o Deus Criador, o Deus que lá na criação separou um dia especial, santificou esse dia e deu isso como uma norma perpétua para que todos aqueles que aceitam a Deus e a Cristo como seu Senhor e Salvador guardem os seus mandamentos e guardem principalmente o dia de sábado. A lição ainda continua falando sobre esse fato de conhecimento e significa
Assim, conhecer o Senhor significa estar no relacionamento certo com Ele. Significa servi-lo, temê-lo, crer nele, confiar nele, buscá-lo e invocar seu nome. Tudo isso estava dentro da aliança, do sinal de conhecimento. Vamos pensar um pouquinho mais lógico. O Deus da aliança é perfeito, é santo. Então a sua aliança ela é perfeita, ela é santa. E Deus usa uma norma padrão de justiça que é os seus mandamentos, que também são santos, justos e perfeitos. E aqui diz na lição, ainda na parte de quarta-feira, o sábado também é um sinal de santificação. Significa que o Senhor santifica seu povo. O processo de santificação é obra de amor redentivo de Deus e revela salvação e redenção. Tanto a justiça, justificação, quanto a santificação são obras de Deus, não nossa. Eu sou o Senhor que os santifica. Deus não somente santifica um dia, mas Ele é o Senhor que também nos santifica quando nós fazemos a sua vontade, quando nós aceitamos plenamente a sua vontade para a nossa vida. Portanto, o sábado é um sinal de conhecimento que dá conhecimento de Deus como santificador. Dado ao mundo como sinal do Criador, o sábado é também um sinal de Deus como nosso santificador. Isso você encontra no Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 350. Queridos, nós estamos diante de uma situação que nós já conhecemos desde o momento que nós entramos para a Igreja Adventista. Eu, desde os 7 anos, frequento a Igreja Adventista e nunca tive nenhuma dúvida quanto à lei de Deus, quanto aos seus mandamentos e principalmente em relação ao sábado. Ele é tão importante que ele faz parte da aliança perpétua de Deus com o seu povo. Nós hoje, que somos o povo remanescente, somos chamados a guardar os seus mandamentos e ter a fé de Jesus. Isso é o que vai distinguir aqueles que fazem a vontade de Deus e aqueles que estão contra a vontade de Deus. E o sábado salta nesse momento de uma forma esplendorosa, porque ele é o dia do Senhor. Porque ele é o dia do Senhor, ele faz parte dessa aliança perfeita que Deus fez com o seu povo. Que nós possamos continuar fiéis a Deus, mesmo nos momentos de tribulação. Não é fácil guardar o sábado nos dias de hoje. As pessoas reivindicam muito o trabalhar no sábado, mas nós precisamos dar um bom testemunho de Cristo a todas as pessoas, sendo fiéis a Cristo e aos seus mandamentos e principalmente ao sábado. Que Deus nos abençoe para tanto, é a minha oração por mim e por vós. Amém. Continuando, meus irmãos, na lição dessa semana, vamos passar para a lição de quinta-feira. Quinta-feira, nós temos como título Lembra-te do Sábado. Por que será que Deus coloca no 4º mandamento uma palavra assim tão comum no nosso dia? Lembra-te. Será que o ser humano tinha problema de amnésia? Esqueceria? Vejam. Deus, quando Ele é Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Quando Ele cria todas as coisas e Ele descansa no sábado, Ele santifica o sábado, Ele diz, lembra-te, porque Ele sabia que no futuro o ser humano estaria extremamente envolvido com atividades, e eu acho que o ser humano nunca esteve tão envolvido com atividades seculares como ele vive hoje. As pessoas trabalham praticamente todos os dias da semana, ninguém tem folga para ganhar o pão de cada dia e para as empresas para enriquecerem, para os comércios, as indústrias, enfim, todo mundo trabalha porque quer dinheiro e não quer parar. E Deus então diz, lembra-te do dia do sábado. Quando nós olhamos para o 4º mandamento, nós vamos ver que lá em Êxodo 20, versículo 8, ele diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Agora veja como nós vimos na parte de quarta-feira, para nós guardarmos o sábado de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos ter relacionamento com Deus. Nós precisamos conhecer o Senhor do sábado, o Senhor que santifica o sábado. Na parte de quinta-feira, nós precisamos agora estar, além de conhecer o nosso Deus, nós temos que nos preparar para guardar um dia, não que ele seja um dia diferente dos outros, porque ele tem 24 horas, ele tem manhã e noite, ele chove, ele faz frio, como qualquer outro dia, porém,
Vejam, Deus os separou para o seu propósito de santificar. Deus abençoou e santificou o dia de sábado. Com isso significa que ele não é um dia igual aos outros. E quando nós, durante a semana, estamos nos preparando para o sábado, a gente tem que não apenas se preocupar em guardar um dia conforme a reivindicação da lei, mas nós vamos entrar no dia de sábado na presença do Deus que santifica o dia de sábado. E Deus que santifica o dia de sábado santifica todos os adoradores que estão na sua presença nesse dia. Então, às vezes eu vejo assim, o irmão na correria, na sexta-feira, entrando no supermercado quase ao pôr do sol, porque ele está preocupado com o horário. Ele está preocupado que ele tem que fazer tudo antes do pôr do sol. Na realidade, quando nós temos relacionamento com Deus, o Deus que santifica o sábado, nós vamos nos preparar durante a semana toda para entrarmos em comunhão com Deus. E quando nós fizemos o pôr do sol em casa, nós estamos entrando na presença de nosso Deus, o Deus que santificou esse dia, e que também nós vamos buscar o que? Santificação para nossas vidas. No sábado pela manhã e também durante o dia nós adoramos a Deus através da oração, através do culto, através da leitura da palavra, do estudo da palavra de Deus e também do louvor a Deus. Então, nós não podemos de forma nenhuma mecânica, acharmos que o fato da gente guardar, não ter essa distinção de guardar um dia que está dentro da lei apenas como um dia que a lei exige. Não, nós guardamos o sábado porque o Deus Criador dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas, Ele santificou esse dia para que nós viéssemos à sua presença adorar o Deus Criador. A lição ainda diz assim: durante toda a semana cumpre-nos ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável, a fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como uma questão de lei, como eu já falei. Devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. Todos os que considerarem o sábado um sinal entre eles e Deus, revelando que Ele é o Deus que o santifica, representarão os princípios do seu governo. Quando nós estamos guardando o sábado, nós estamos representando o Deus que o santificou. Nós não podemos ser considerados o povo que guarda o sábado, o povo que guarda a lei. Não, é o povo que adora o Deus Criador de todas as coisas, que santifica o dia de sábado para que nós viéssemos à sua presença adorá-lo, viéssemos à sua presença louvar o seu santo nome. Então, assim, nós aprendemos na quarta que nós precisamos conhecer a Deus, e quando nós conhecemos a Deus, fica muito mais confortável e mais gostoso para a nossa vida adorar a Deus no dia de sábado. O sábado se torna um dia de deleite, de gozo, de alegria, de paz. Que nós possamos dar um bom testemunho às pessoas que estão ao nosso redor. Guardar o sábado. Nós não estamos apenas guardando um dia, mas estamos entrando na presença do Deus que o santifica. Do Senhor que santifica o sábado e que nos santifica quando nós viemos à sua presença em espírito e em verdade adorá-lo e louvar o seu grande nome. Que Deus nos abençoe, que em nossa vida nós possamos ser fiéis a Deus. Nos últimos dias haverá dois povos, dois tipos de pessoas: os que guardam os mandamentos de Deus e os que não guardam, que guardam um sábado espúrio. Que lado nós vamos estar? Eu decidi que estarei ao lado do meu Deus. Serei fiel ao Senhor até o último dia da minha vida. Que Deus abençoe para que você também seja assim. É a minha oração. Olá, vamos fazer agora o encerramento do nosso raciocínio em torno do estudo que tivemos, que fala sobre o sinal da aliança. Que sinal é este que identifica a aliança? Um dos muitos sinais que identificam a aliança. Você observou que vários tópicos do nosso estudo abordam o tema do sábado. E é realmente isso. O sábado é um símbolo da aliança de Deus com a humanidade. E um sinal é uma marca, é aquilo que fica evidenciado, é um ponto identificador.
E o sábado é um ponto identificador da aliança de Deus junto com o seu povo. Esse sinal ele revela também uma identidade, a identidade de Deus. E por sua vez, o povo que entende o que significa essa identidade, assume para si também essa identidade, a identidade deste sinal, essa marca representativa tão importante que indica lealdade. E todos os servos de Deus, ao longo da história, demonstraram lealdade. E você, que faz parte integrante deste povo, que é a continuidade deste povo, também é esperado de você que você demonstre lealdade. E o sábado é um sinal de lealdade. Outro ponto legal de abordar é a propriedade e autoridade. O sábado foi instituído por Deus. Consequentemente, não é espanto afirmar que o sábado é propriedade de Deus que coloca, por sua vez, à disposição do ser humano para que utilize da melhor maneira possível. E essa melhor maneira possível é as instruções dadas pelo próprio Criador, de meios, de formas para utilizar as horas do sábado. Deus tem sua marca. Cabe a nós, como povo de Deus, honrar e valorizar esta marca e esse sinal tão importante que é um dos pontos integrantes da aliança. Se você entendeu este aspecto da valorização deste sinal, de entender, de assumir a sua responsabilidade diante desse sinal, parabéns, você compreendeu de forma adequada esse estudo. E que bom que você está se inteirando e acredito que a aliança para você esteja tomando uma forma mais clara, mais definida. O que significa a aliança de Deus diante do seu povo? Que você tenha uma ótima semana, que a paz de Deus esteja com você e com a sua família. Nos encontramos no próximo estudo. Até lá. Tchau, tchau. No dia da adversidade, Pai, me oculte no teu pavilhão, no recôndito do teu tabernáculo. Me acolhe, por favor, eleve-me sobre uma rocha. Em nome de Jesus. Amém.